Então, pessoal, continuando aqui sobre o recap da parte de onde nós paramos no nosso último encontro aí, a gente parou realizando a classificação da nuvem. Então aqui, vocês lembram que eu tenho aquele diagrama de cores, que é o modo de cor? Atualmente ele está no RGB, eu tenho o modelo elevação, eu tenho intensidade, que eu já mostrei para vocês a partir do processamento no início do projeto, com as configurações padrões do recap e com as configurações recomendadas. A gente viu o quanto a gente eliminou dessa zona vermelha, amarela e verde, mantendo aqui só o tom de azul claro, o azul escuro e o roxo. Ainda tem algumas coisas verdes, então você poderia exportar essa nuvem e importar ela novamente, passar novamente um filtro nela, isso também é possível. Então você consegue ainda fazer um processo de melhora nela, caso você queira, caso seja necessário para o seu projeto. E aí a gente, passando aqui para o diagrama de cores, a gente tem aqui a classificação. E aí na classificação a gente tem o que foi considerado solo e o que não foi considerado solo. Então, vindo aqui em classificações, eu tenho aqui na minha aba de layers, aqui eu tenho classificação. Então, aqui se eu ofuscar o que ele não considerou solo, eu tenho aqui a minha projeção do solo aqui. Então, eu conseguiria vir aqui e exportar somente isso aqui, abrir lá no Civil 3D e fazer o processo de geração da superfície, das curvas de nível através do Civil 3D. Isso é uma possibilidade. Só eliminar essa medida aqui que a gente tirou. Bom, aqui a gente já consegue gerar superfície. Porém, vocês podem ver, eu vou desligar um e ligar o outro. Liguei e desliguei. Teve uma pequena porção do solo, que seria essa parte e essa outra parte aqui, que a gente também deveria considerar como solo. Então, uma opção que a gente tem aqui, ó, é vir... Vou desligar essa parte aqui e ligar o solo. Estou conseguindo eliminar. Vamos lá. Então, eu poderia selecionar esse solo, criar uma janela para ele e colocar lá como solo, ou eu poderia pedir aqui para reclassificar. Tá vendo aqui, ó? Que eu tenho aqui, ó, atualizar a lista de classificação a partir dos dados na nuvem de pontos. Poderia vir aqui e pedir para classificar novamente. E aí, automaticamente, eu pegaria essa parte que não foi, selecionaria só essa parte que foi desconsiderada como terreno e pediria para classificar ela à parte. Como assim, Júnior? Vou voltar aqui no RGB aqui, ó. Aqui eu tenho solo. Vocês vão ver que ainda ficou alguns elementos aqui que na classificação recap, o algoritmo do recap não conseguiu entender como sendo parte do solo. Então depois eu tenho que vir aqui fazer uma seleção nesse local aqui. Se eu quero só o solo, eu posso vir aqui fazer uma seleção nesse local aqui, ó, e deletar o que eu queira deletar. Aí eu venho aqui em cerca, seleciono isso e deleto, por exemplo. É uma opção, ó. Vou colocar aqui na vista de cima.
Olha como é que ele selecionou aqueles elementos que eu vi como não sendo do solo. Venho aqui e deleto. Então aqui eu já não tenho essa parte do solo mais. Aqui eu ainda tenho uma parte da estrutura da civil aqui. Posso vir aqui, ó, em redefinir, selecionar. Opa, foi para longe. Posso vir aqui, pedir para selecionar. E tentar ser mais preciso aqui. Às vezes com um zoom resolve. Aí ele já selecionou o terreno. Então, a gente viu que não deu. Uma alternativa seria eu vir aqui em cima da parte que eu tenho certeza que é somente a estrutura civil. E posso deletar aqui. Posso vir aqui em cima dessa parte da estrutura civil. E posso deletar aqui. Então, automaticamente eu sei que o que estava prejudicando o meu terreno foi eliminado. Uma coisa aqui, ó. Por que eu estou fazendo mostrando desse jeito aqui para vocês? Vou pegar uma distância aqui só para vocês verem. Eu estou falando aqui de 60 centímetros, 70 centímetros, esse espaçamento entre esse buraco aqui que eu medi para vocês. Imagine que fosse um levantamento topográfico, e nesse levantamento topográfico o topógrafo tivesse ali ou com uma estação total ou com um GPS. Ele não pegaria pontos numa escala menor do que 1 metro. Isso contando que ele é muito minimalista e ele fizesse isso com uma quantidade muito grande de pontos. Ele não teria toda essa acurácia, essa precisão que o laser aqui vai ter no terreno. Então aqui, mesmo eliminando tudo aqui em volta, mesmo assim, o meu espaçamento ainda é pequeno e eu não estou eliminando informação nenhuma que seja relevante para o processo da topografia. Então essa é uma outra maneira aqui da gente aperfeiçoar essa parte aí da limpeza, da separação do que é solo e do que não é. Essa ferramenta do ReCap é uma ferramenta nova, então ela tem alguns pontos que, igual vocês viram na classificação, que essa parte do terreno aqui, ela ficou sendo desconsiderada na classificação do ReCap. Mas por quê? Eu tenho uma diferença de elevação grande, não grande, mas razoável, entre essa parte do piso e essa outra aqui. Então, o ideal seria que quando eu fosse selecionar as áreas de classificação, os locais onde eu tenho, por exemplo, um talude, aí eu tenho o pé e a crista, eu separasse o talude numa nuvem à parte para classificação. E aí eu tenho a parte inferior desse talude, que supostamente deveria estar aqui, e a parte superior do talude. Então isso aqui deveria estar em seleções diferentes. Ou então, eu quisesse fazer só da minha área objeto, eu deveria selecionar só a área do objeto, que ela está numa mesma referência de piso, e pedir ali para efetuar a classificação do filtro do ReCap, que é um filtro que ele não é tão aprimorado assim. Nos nossos próximos conteúdos eu vou mostrar um outro software que ele nos dá mais recursos do que o ReCap para efetuar esse tipo de trabalho. Aqui eu mostrei essa função do ReCap por se tratar de uma função nova, do qual vocês vão
ao longo do tempo, tendo acesso a esse software e utilizando esse software, vocês vão conseguir aí trabalhar esses recursos de forma adequada. Aqui mesmo é para a gente passar um overview do que é o recap, das opções que ele nos traz, né? E as ferramentas que ele possui. Então, professor, feito tudo isso, qual que seria o nosso próximo passo? Aí depende do que você combinou como entregável para o seu cliente. Geralmente, essa nuvem de pontos, do jeito que ela está aqui, ela já é um entregável para o cliente. O cliente já conhece o arquivo do recap como sendo um entregável. Esse arquivo ele fica na extensão .rcp. Então, o RCP ele já é um entregável para o cliente. Só que vão ter alguns clientes que vão pedir que a gente elabore para ele um arquivo em extensão NWD, que é um outro software da Autodesk, que é o Navisworks, que é um software de navegação e é onde a gente consegue fazer uma detecção de interferência, o Clash Detection. Então ele vai, possivelmente, se ele já tiver um modelo 3D do projeto dele, e os dois, modelo e nuvem, estiverem na mesma coordenada, então ele vai te falar, olha, me manda a nuvem em NWD, e aí ele vai pegar o modelo dele e vai fazer o famoso Clash Detection aí. Então, feito isso, a gente tem duas opções aqui. Uma que eu posso mostrar para vocês agora. Essa nuvem nossa, ela está aqui próxima do eixo 00, tá vendo? Uma opção que a gente teria para colocar ela na topografia seria que abrir o nosso registro, e aí suponhamos que tenha ido alguém lá com uma estação total e tenha feito a leitura de alguns pontos de topografia, ou tenha espalhado o alvo semelhante a esse símbolo aqui que vocês estão vendo, tem espalhado alvos ao longo dessa área de levantamento e tenha coletado a coordenada geográfica desse alvo. Quando eu venho aqui e faço isso do alvo, eu apontando aqui, ele não vai reconhecer alvo porque não foi nenhum alvo instalado, tá? Então, ele não vai reconhecer. Mas tendo o alvo aqui, eu consigo inserir a coordenada desse ponto e automaticamente, inserindo essa coordenada, eu consigo trazer esse ponto para a topografia. Só que esse não é a maneira que eu, Júnior, acho a mais eficaz. A mais eficaz, eu acho que é uma maneira que ela antecede aí a parte do indexar. Ela está ali naquela parte onde a gente está fazendo a junção entre um disparo ou outro, porque dessa maneira que eu vou falar para vocês aqui agora, você não precisa espalhar o alvo, esse alvo que tem esse símbolo aqui, na área. Você pode fazer, por exemplo, vir com uma lata de spray, fazer uma marcação de uma cruzeta com spray e pegar o centro da cruzeta. Você pode fazer essa marca, se o piso fosse de concreto, você poderia fazer essa marca no piso de concreto, seria uma alternativa. E aí, porque aqui só vai reconhecer se você colocar um alvo no local. Então aqui, como que seria esse processo? Vou voltar aqui para as bolinhas. Esse processo seria assim, ó. Suponhamos que o topógrafo contratado ele tenha lido aqui em cima da palavra Deus, nessa primeira marca, que ele tenha vindo com a estação total e tenha lido esse ponto aqui. Quando ele lê esse ponto, vocês lembram que era a junção de 3 pontos, o verde, o azul e um vermelho? Quando eu passo a bolinha sobre o verde, vocês vão ver que tem um balãozinho aqui. Quando eu clico nesse balãozinho, ele me pede aqui, ó, ele dá a coordenada desse ponto e pede para eu criar um ponto topográfico. Aí eu consigo aqui carregar um TXT no formato norte, este, elevação ou XYZ. Aí vai depender de como foi configurado lá o TXT e foi enviado para você.
E aí vai ter o topógrafo vai ter nomeado esse ponto de alguma maneira, vamos supor, ponto de controle 1, e vai ter a coordenada geográfica. Então, o que o RICAP vai entender? Que nesse ponto em específico, essa coordenada x 5 metros 828, y 1 metro 168 e z menos 0,266 metros, na verdade, aí ele vai te dar a coordenada x, y e z, a coordenada do seu projeto. Então, automaticamente, acaba, após realizado isso, quando ele for indexar a sua nuvem, ele vai indexar a nuvem no sistema de coordenadas que você apontou. Eu estou falando num sistema geográfico, mas pode ser um sistema de projeto. Foi entregue ali um projeto para você, você conseguiu fazer a modelagem do projeto, e aí na modelagem, você for lá e encontrou alguns elementos, vou aproximar aqui, ó. Você encontrou alguns elementos no modelo que você consegue extrair do modelo uma coordenada. Então, vou dar um exemplo aqui de itens que a gente consegue extrair coordenadas facilmente de um modelo 3D. Deixa eu vir aqui, ó. No modelo 3D, você consegue facilmente extrair a coordenada de um ponto igual esse aqui, ó. Vou colocar em intensidade para a gente poder ver. O sol ali atrapalhou um pouco a visibilidade da imagem colorida, então estou colocando ela nesse modo de visibilidade aqui para a gente conseguir ver em tom de cinza esse ponto aqui. No modelo eu consigo ver a junção entre viga e coluna. Então eu conseguiria ir lá no modelo, pegar o centro da minha viga e o centro da minha coluna, o encontro entre elas e extrair essa coordenada aqui. Então eu viria aqui e colocaria a coordenada do projeto do modelo. Então, feito isso, você consegue colocar a sua nuvem de pontos na coordenada do projeto. O ideal é que você faça isso de forma espalhada. Por exemplo, se eu coloquei um ponto aqui, o ideal seria que eu tivesse uma referência nas extremidades. Para quê? Para não fazer com que o seu modelo ele tenda a rotacionar somente em um sentido, que a rotação dele seja uniforme em todos os lados. Então, essa é uma maneira, por exemplo, na verdade, duas maneiras. Essa é a primeira maneira, que eu acho que na fase ali de união entre um disparo e outro, acho que essa é uma maneira da gente colocar aí a sua nuvem de pontos, seja em coordenada geográfica, seja em coordenada de projeto. A outra maneira, como eu falei anteriormente, antes de abrir essa, é depois que eu tenho a minha nuvem pronta e no meu escaneamento, eu fiz escaneamento posicionando em alguns lugares um alvo parecido com esse desenho aqui, e aí foi feito lá com a estação total a leitura do centro desse alvo, então é uma outra maneira. E aí no final o sentido do software é gerar aquela nuvem ali na coordenada que você apontou, seja ela uma coordenada de projeto, seja ela uma coordenada geográfica. Aqui, por exemplo, se eu tivesse apontado outras coordenadas aqui, nesse ato que ele está fazendo de carregar aqui, essa parte da nuvem, automaticamente ele já ia transferir a minha nuvem para um centro de coordenadas apontado. Como eu falei, ele está próximo do eixo 00. Ele pegou um disparo, que provavelmente é o disparo 0, e a partir da altura do centro de fase do scanner, ele considerou no meu primeiro disparo o centro de fase dele, o x0, o y0 e o z igual a 0. Como ele estava em cima daquela plataforma, por isso que vocês viram lá, quando eu apontei lá em cima da letra D, estava menos 0,266. Por quê? O centro de fase do meu scanner estava em uma altura superior àquele ponto, por isso que aquele ponto ficou negativo. Tá?
Só para deixar claro essa parte aí. Aqui foi aquele local onde a gente viu aquele recurso de tentar medir a circunferência da tubulação. Então, só deletar ela aqui para não aparecer mais essa informação. E aí, como eu falei para vocês, esse aqui já é um entregável para o cliente. Aí o cliente ele quer, por exemplo, que eu entregue para ele o NWD. Então eu venho aqui, ó, e peço para exportar, seta para fora. E aí eu tenho alguns formatos. Eu tenho o formato RCP, eu tenho o formato RCS, eu tenho o PTS, eu tenho o E57. O E57 ele é importante quando você vai transferir para um outro software que entenda a nuvem de pontos. Para o Navisworks, você pode salvar o RCP, que ele vai importar o RCP normalmente, porque ele entende todas as extensões Autodesk. Só que eu recomendo o PTS. Por quê? Quando você manda um o próximo software que eu vou falar com ele, buscar um arquivo em extensão RCP, na hora que você vai mandar para o seu cliente, você tem que mandar o NWD e o RCP juntos, porque se o RCP não for junto na mesma pasta, na hora que ele abrir, ele não reconhece a nuvem. Se você faz isso com o PTS, automaticamente ele vai reconhecer essa nuvem de pontos no Navisworks a partir do PTS, e aí quando você mandar o NWD para o cliente, ele não vai te exigir que você mande um arquivo adicional. Só o NWD ele já vai reconhecer normalmente. Então aqui, ó, eu já fiz a exportação da nuvem de pontos da superfície do terreno aqui no formato PTS. Então eu peguei o que era o piso e mandei aqui exportar o PTS dele para abrir ali no Navisworks. Eu vou fazer esse processo aqui agora para a gente encerrar essa parte do recap, só para vocês verem como que sai isso no Navisworks. Então, abrindo aqui o Navisworks, eu utilizo tem as opções Manager e a Freedom, e tem uma outra que eu não lembro qual que é, mas são 3 versões. Aqui eu utilizo geralmente a Manager. Abrindo aqui o Navisworks, então, eu tenho aqui o Manager 2024. Depois eu vou passar um overview desse software aqui, algumas ferramentas básicas aqui que a gente consegue visualizar através dele, algumas opções, alguns recursos, mas basicamente a gente vai utilizar o Navisworks aqui para importar aquela nuvem que nós geramos a partir do PTS exportado. Então eu venho aqui em Appended, vim aqui antes em opções. Aqui a gente vai configurar ele para receber aquela nuvem de pontos colorida. Então venho aqui em opções, vou repetir o processo aqui, ó. Aqui em cima de Navisworks Manager, eu venho em opções, aí vai abrir essa janela Option Editor, e aqui eu vou vir em File Readers, e aqui em Leica eu vou pedir, aqui ele estava configurado para a nuvem de pontos, ela vem em preto e branco, nós vamos pedir ela colorida. Então nós vamos dar um OK aqui, e agora nós vamos anexar aquela nuvem de pontos que a gente estava utilizando aqui. Tá? Só ver se eu tenho aqui. Eu vou pedir aqui All Files, todos os tipos de arquivo. Então aqui eu vou vir
onde eu estou salvando os nossos arquivos aqui, novas tecnologias, e aqui eu tenho o PTS, e eu peço para abrir. Quando eu peço para abrir o PTS aqui, ele vai fazer um loading, ele vai carregar esse arquivo. Se fosse o RCP, a partir do Navisworks, esse carregamento aqui seria um carregamento mais rápido. Como é um PTS, é um arquivo que o Navisworks está tendo que fazer uma conversão para uma base de dados que seja nativa dele, então ele demora mais um pouco. Mas em compensação, quando eu salvo esse arquivo, eu não preciso mandar o NWD mais o arquivo RCP. Eu consigo entregar apenas o NWD para o cliente. Então, por exemplo, se você importa só o arquivo oriundo do recap, salva e manda o NWD para o cliente, esqueceu de mandar o arquivo recap junto, seu cliente não vai conseguir abrir esse arquivo. Dessa maneira que eu passei aqui para vocês agora, automaticamente você pode mandar esse arquivo aí de forma isolada. Mandando esse arquivo de forma isolada, ele vai abrir em qualquer computador. Cuidados e atenções que a gente deve ter a partir desse processo. O Navisworks, ele não vai aceitar arquivos PTS muito grandes. Então, pode ocorrer de a sua nuvem de pontos ela ser uma nuvem de pontos muito grande, e aí no que você tenta importar o arquivo PTS para o Navisworks, ele não sair do 1%, ele começar a carregar ali e ficar só naquele 1%. E você achar que o arquivo está sendo importado, enquanto na verdade o arquivo não está. E aí passa horas, você acha que há algum problema no computador, enquanto não é. Então, se isso acontecer, é porque o seu arquivo PTS ele está um arquivo muito grande. Então, o que você deveria fazer? Dividir a sua nuvem lá em regiões, igual aquela camada de layer que eu mostrei lá para vocês, dividir dentro do recap. Você veria aqui dentro do recap aqui, ó, e faria a seleção de regiões. Então aqui, ó, como o Navisworks está trabalhando, ele acabou congelando. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Você viria aqui, ó, por exemplo, e criaria uma região aqui, ó. Essa primeira região. Tá vendo aqui em região? Adicionar uma região. Eu vou colocar aqui parte 1 da minha nuvem. E vou dar OK. Você viu que estava branco, ficou verde, né? Então você vai ver que aqui, ó, onde estava a janela dos layers aqui, que tinha classificação, vou reduzir ela. Tem as regiões aqui, o regeamento aqui. Dentro aqui vai ter uma região chamada parte 1. Nessa região aqui, parte 1, tá lento assim por conta do Navisworks lá trabalhando na outra janela, viu, gente? Aqui, ó, parte 1, tá vendo? Eu venho aqui e desligo aqui o olho da parte da outra região, e aqui, ao invés de eu exportar aqui pela casinha, eu exportaria por aqui a região, ó. Viria aqui, ó, tá vendo que tem a opção de exportar regiões, aí eu exportaria a região como PTS, e aí ele vai salvar na pasta que você direcionar, e ele vai exportar já com aquele nome região 1. Então, voltando lá ao Navisworks lá. Voltando ao Navisworks, ele está nesse processo de carregamento aqui de 6.37. Eu vou interromper o vídeo até ele retomar aqui. E
se ele ficasse travado num percentual que eu informei para vocês anteriormente, quer dizer que você teria que dividir a sua nuvem em regiões. E aí, quando você fosse importar dentro do Naves, você deveria importar também através aí das regiões, ok? Bom, pessoal, agora é a nuvem de pontos aqui dentro do Navisworks. Vocês vão ver que a qualidade visual dela melhora assim em muito o que estava lá no recap. Esse é o produto que o cliente recebe. Esse é o produto. Então isso aqui é o que vai subsidiar os projetos em BIM aí para frente, a parte de modelagem em 3D, análise de interferência entre projeto e nuvem de pontos. Isso aqui que vai subsidiar as informações que vão ser geradas aí para o pessoal que vai desenvolver o projeto em BIM realizar seus trabalhos. Então a gente termina esse módulo aqui do recap. Comecei a falar aqui um pouco a respeito do Navisworks, mas o Navisworks nós vamos deixar para falar dele com a propriedade maior quando a gente estiver abordando temas relacionados a ele mesmo, que é mais na parte de BIM. Então fica aí para vocês a visão final da nuvem de pontos, o resultado do trabalho que a gente acabou desenvolvendo junto nessa etapa, tá bom? Obrigado e até o próximo conteúdo.